Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos de volta, graças a Deus, para mais uma live. E nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e pela sua bondade que tem nos alcançado dia após dia, principalmente pelo fato de que Ele tem sido aquele que tem a cada dia cuidado da sua igreja, trabalhado por ela e tem manifesto o quanto Ele se importa, né, com a sua igreja, porque nós somos dele e ele é nosso, e a palavra de Deus diz que ele nos fez ovelhas do seu pasto, não fomos nós. Jesus disse em João capítulo de número 15, verso 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E graças a Deus sabemos que Ele tem agido, trabalhado, manifesto a sua fidelidade para conosco e nos dado a oportunidade como igreja de estarmos na sua presença dia após dia. E eu desejo que você em Cristo Jesus continue crescendo, avançando, vivendo as coisas grandiosas e preciosas de Deus sobre o seu coração e sobre a sua vida. Que Ele continue cuidando de seus passos e cuidando de tudo que Ele tem com você, tem entregue a você e tem preparado para você. Nós vamos, nesse momento, falarmos com Deus em oração, pedindo a bênção dele sobre esse momento, para a glória do seu nome. Querido Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como igreja te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos com os teus filhos e as tuas filhas, vivendo o que a gente tem vivido. Teu cuidado, teu amor, tua graça, tua bondade. E eu te peço que tu estendas as tuas mãos e continue conosco, Senhor, agindo e fazendo com que o teu nome sobre as nossas vidas continue sendo glorificado. Que tu possas nos cercar com a tua bondade. Que tu possas uma vez mais ministrar o nosso coração e fazer com que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para as vitórias que tu tens. Porque tu preparas o coração humano para viver aquilo que tu tens estabelecido como propósito e como plano para este tempo. Toma a frente nesses minutos que nós vamos estar aqui, e faz desse tempo um tempo produtivo, um tempo de crescimento, um tempo de graça, um tempo de grandes bênçãos e vitórias. Nós estamos começando um pouquinho depois desse nosso novo horário, das 9 horas, mas te agradecemos por estarmos aqui, podendo compartilhar com os teus filhos daquilo que tu tens posto, plantado no nosso coração. Nós queremos te agradecer pelo culto de ontem, o nosso culto do reencontro, e por estarmos nessa semana do clamor, nesses dias de oração, clamando pelo mês de janeiro e pelos meses desse ano, pedindo ao Senhor que tu faças aquilo que tu projetaste e planejaste da forma maravilhosa que tu sabes fazer. Porque tu és Deus que sabes começar e sabes terminar o que começou. Toma a frente desse momento. O culto é teu, a igreja é tua, o trabalho é teu. Nós somos teus. E sem ti, nada podemos fazer. Por isso, fica conosco e em nós, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. O Senhor é bom, queridos. O Senhor é bom. O Senhor, Ele é bom e é bom em todo tempo. Nós estamos na nossa semana do clamor. Você sabe que a gente tem tomado por base 2 versículos que estão inseridos na carta aos Hebreus, no capítulo de número 3, o verso 6, e no capítulo de número 4, o verso de número 16. E nós estamos
nos movendo nessa semana de oração com base nessa temática, firmes e sereis ajudados. Porque é isso que é proposto em Hebreus capítulo 3, verso 6 e em Hebreus capítulo de número 4, verso 16. O escritor aos Hebreus nos convida a estarmos firmes na gloriosa esperança que temos, e ele diz no capítulo 4, verso de número 16, que se assim fizermos, seremos ajudados em tempo oportuno. E o Deus que tem estendido a mão sobre nós, ele está, eu tenho certeza, disposto a te ajudar nesta manhã e a ajudar aqueles por quem você está orando nesta manhã. Mas eu quero ler um texto da Palavra de Deus, não vou me demorar, porque nós estamos nesse primeiro semestre do ano, nesse novo formato, de estarmos dando mais ênfase ao nosso momento de oração e sendo mais objetivos, mais práticos naquilo que a gente tem feito e oferecido ao Senhor aqui. E nesse primeiro semestre do ano, nós vamos nos dedicar a estarmos fazendo esse trabalho em menos tempo, mas com a mesma alegria, o mesmo prazer, a mesma qualidade e com o mesmo fervor. Eu quero olhar com você aí o texto da Palavra de Deus e quero levar em consideração, junto com você, está inserido no segundo livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, nós vamos ler no capítulo 10. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 10, a palavra de Deus diz: depois destas coisas morreu o rei dos filhos de Amon, e Hanum, seu filho, reinou depois dele. Então Davi diz: mostrarei compaixão a Hanum, filho de Naás, como seu pai me mostrou compaixão. Então Davi enviou a seus servos para consolá-lo pela morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanum, seu senhor: parece-te que, em verdade, esteja Davi honrando a teu pai? Por que te enviou consoladores? Não será antes que Davi enviou seus servos para espiarem, explorarem a cidade para destruí-la? Então Hanum tomou aos servos de Davi, lhes raspou a metade da barba, lhes cortou suas vestes colavalhas, até suas nádegas, e os despediu. Quando informaram a Davi, ele enviou mensageiros a encontrá-los, porque os homens estavam sobremaneira envergonhados. O rei lhes disse: ficai em Jericó, até que torne a crescer a barba, e então o volta. Esse texto é um texto muito conhecido, e eu sei que a gente, para assimilar tantas coisas que esse texto tem para nos ensinar, nós teríamos que ler aí, né, todos os versículos inseridos dentro desse contexto e irmos, quem sabe, até o último verso, no mínimo até o verso de número 14, mas no mínimo até o verso, de número 19. Mas eu quero levar em consideração só esses primeiros versículos que estão inseridos aqui, considerando que a gente está vindo do nosso culto do reencontro ontem à noite, e Deus ministrou de uma forma muito específica, muito especial ao nosso coração, e nós fomos convidados a nos aproximarmos dele para vivermos um novo tempo.
E a palavra que foi trazida ontem, através da vida da missionária Lucivânia Santos, ela veio ao meu coração como uma confirmação, eu diria, inclusive, na medida que eu ia ouvindo, ela veio como uma confirmação daquilo que a gente tem declarado nessa semana do clamor, de que haverá uma ajuda de Deus, de que haverá uma ação de Deus, de que haverá da parte de Deus um mover específico nesse ano de 2026. E nós já estamos inseridos praticamente nesses 15 primeiros dias do ano e estamos inseridos vivendo esse tempo, mas com o coração esperançoso, porque a cada dia que a gente acorda, a gente sabe que há um amanhã a nossa espera. E esse amanhã inclui algumas coisas específicas que o Senhor Deus tem reservado para as nossas vidas. Eu sei que para aqueles que estão com boas expectativas quanto aos dias deste ano, mesmo que ouçam, não é, determinadas palavras, determinadas coisas que sempre acontecem no meio evangélico, e principalmente no meio dito e chamado de gospel, sempre acontece, né, de final de ano, principalmente nessa época em que tudo viraliza com relação a essas coisas. Então você vai ouvindo uma série de coisas, né, que apontam para, através de palavras proféticas, para dias disso, dias daquilo, e quase sempre tudo que é dito tem ali a sua pauta de interesse por trás com relação ao que está acontecendo no mundo, desde o mundo que envolve a política, as questões de violência que envolvem o mundo, ao mesmo tempo as questões que estão envolvendo as nações do mundo em tempos de guerra. E, na verdade, a gente nem precisa ser um grande profeta ou uma grande profetisa para poder sabermos que a gente está vivendo dias que apontam para o arrebatamento da igreja e que o próprio Jesus já anunciou que seriam dias de grande turbulência no voo e na viagem dos homens nesta terra. Mas a palavra de Deus diz que para aqueles que amam ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Para aqueles que amam ao Senhor, há uma esperança. Para aqueles que amam ao Senhor, existe um cuidado. Existe aquilo que eu estou, com base na carta aos Hebreus, me apropriando, como está escrito no capítulo 4 de Hebreus, verso 16. Há uma ajuda de Deus. E eu estou crendo que o Senhor, ele, apesar de tudo que tem acontecido entre as nações, ele é um Deus que está interessado em firmar os pés dos crentes, em fazer com que homens e mulheres que lhe amam estejam posicionados na sua presença, fazer com que aqueles que o adoram e o servem estejam honrando o seu nome em tudo e em todas as coisas neste tempo. E eu creio que, apesar das profecias de caos, eu prefiro ser mensageiro da esperança. E eu creio que o Senhor vai ajudar o seu povo. Eu creio que o Senhor ajudará aqueles que o amam. Eu creio que o Senhor ajudará aqueles que o adoram. Eu creio que o Senhor ajudará aqueles que o servem. Eu creio que o Senhor ajudará aqueles que o temem. Eu creio que o Senhor ajudará aqueles que estão com os seus pés firmados na rocha que é Cristo e estão com os olhos no céu, desejando o céu, esperando o céu, crendo no poder do Deus do céu e dependendo totalmente do cuidado do Deus do céu. Uma vez que eu digo isso, eu sei que a realidade de muitos que estão começando esse ano
é uma realidade que está muito ligada ao que está descrito, apresentado e anunciado a partir da narrativa do texto que lemos. Porque o texto ele resume-se a uma situação. Numa determinada região, num determinado lugar, morreu um grande líder. Esse líder deixa ali o seu filho no lugar e quando ele morre há um impacto muito grande naquele território, naquela região, e a notícia chega aos ouvidos de Davi. E Davi, com o coração que tinha, apesar de ser um sujeito sanguíneo, ele tinha um coração acolhedor, decidiu enviar ali um grupo de pessoas o representando para que, ao chegarem naquela terra, pudessem ser um instrumento de apoio e de consolação para aqueles que ficaram lidando com o luto diante da perda que aquela terra e aquele lugar tiveram. E nós lemos aí, depois você pode observar detalhe por detalhe, mas eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas fica claro para a gente que Davi quis mostrar ou demonstrar diante daquele povo e da sua liderança que ele se importava, que ele estava à disposição, que ele queria o bem de todo mundo. Só que diz o texto que quando esses mensageiros de Davi chegaram até ali, eles sofreram duas coisas. Primeiro, eles foram mal interpretados. Eu já falei sobre essa má interpretação desses homens aqui em uma outra mensagem que eu preguei. Né? Porque é o olhar de quem observa que acaba, dependendo do que carrega dentro de si, definindo as intenções de corações sem mesmo terem a alegria de se aproximar. E eu sei que isso acontece quase que constantemente e continuamente com todos nós. Você imagina que tem pessoas que elas, na medida que lidam com você, na medida que lidam com a sua presença no lugar, elas já vão fazendo uma série de interpretações. E elas já vão, a partir dessas interpretações, colocando você dentro de uma situação daquelas bem complicadas, porque o olhar dela já fala mais do que as próprias palavras quanto à interpretação que elas fazem, e tudo que é feito de interpretação está ligado a conceitos e preconceitos estabelecidos já dentro daquela pessoa, às vezes pela formação que recebeu desde a infância, às vezes porque ela foi bombardeada o tempo todo, né, na medida que olhava uma revista, via um filme, assistia um seriado, alguma coisa, e o que se pintava de quadro, o que se apresentava, parece que só tinha aquele determinado padrão, aquela determinada proposta, e não existiam pessoas diferentes daquilo que estava sendo apresentado em tela. E aí a pessoa, de repente, encontra, não é, com algumas pessoas no caminho que são diferentes quanto aquele mundo que aquela pessoa entrou em contato, e ela vai, a partir dali, já que recebeu toda essa carga, fazendo uma leitura negativa, uma leitura carregada de reprovação, de rejeição com relação àqueles que estão se achegando, estão se aproximando ou estão presentes naquele lugar. E isso acontece dependendo do olhar que ela tem para a pessoa, dependendo do que ela carrega. E geralmente se anuncia para ela que quem está chegando ali é um pastor, dependendo do que ela já ouviu, dependendo do que ela já recebeu de informações através do YouTube ou do que seja, de com relação à liderança, a pastores, enfim, e aí ela coloca todo mundo no mesmo pacote.
e ela pensa que todo mundo é ligado a essa miséria que está aí no meio gospel, no mundo, e vai já estabelecendo a partir dali toda uma rejeição, vai criando ali uma série de barreiras e vai revelando, não é, todo o descrédito do seu coração com relação àquela pessoa, sem contar aquelas que são influenciadas pelo espírito do anticristo, que às vezes a pessoa ela recebe essa influência desse espírito que move esse mundo, não é? Um espírito maligno que quase sempre faz com que elas vejam aqueles que são verdadeiros, autênticos. Ela caminha, ela ora, ela sabe que eles são de oração, sabe que eles são gente que se consagra, que anda com Deus, que serve a Deus, que amam a Deus, mas elas não conseguem acreditar na autenticidade e o coração dela já se ergue apresentando muralhas e resistências com relação a essas pessoas que são sinceras. E às vezes isso vai criando, na verdade, um bloqueio tão grande que essas pessoas perdem a oportunidade de viverem coisas maiores em Deus e com Deus por causa desses pré-conceitos, dessa informação que chegou ao seu coração de forma antecipada e que faz com que ela desconsidere qualquer coisa que ela possa ver de sincero, de verdadeiro em tal indivíduo. Porque, na verdade, alguém já chega para elas dizendo que o interesse desses indivíduos está ligado a isso ou aquilo, e elas vão, a partir dali, deixando aquilo tomar conta da mente, do coração, e elas não sabem, muitas vezes, que o desejo do coração daquele indivíduo só é somente abraçá-las, acolhê-las, ajudá-las, e isso eu me refiro a um grupo de pessoas que eu sei que é um grupo que está quase sempre em anonimato, escondido, mas é gente que anda com Deus, que vive com Deus, que está em Deus. E eu sei que esse povo geralmente não está aí sendo aplaudido, ovacionado, cheio de gente seguindo eles. Não, são pessoas que estão inseridas dentro do contexto que a gente está vivendo, mas que estão a cada dia caminhando de joelho, consagrando, jejuando, servindo ao Senhor. E eu sei que essas pessoas, quase sempre, por causa dessa ação do espírito do anticristo, porque é ele que é contra Cristo, e se ele é contra Cristo, ele é contra a verdade, e se ele é contra a verdade, ele é contra a tudo que há de sinceridade, tudo que há de honestidade, e se essa habita a mente, a vida e o coração de alguém que anda com Jesus, é claro que ele vai fazer com que a mente e o coração dessa pessoa não se abra, não acolha, não esteja junto. E isso a gente precisa acordar, porque os apóstolos de Jesus fizeram questão de mencionar isso, inclusive o apóstolo João fez questão de mostrar que nesses últimos dias nós lidaríamos com essa ação. Eu já trouxe um estudo aqui para vocês, inclusive fazendo a exposição da carta, e trouxe para vocês como a ação desse espírito do anticristo é uma realidade. Jesus disse aos discípulos dele que ele já estava operando nos dias de Jesus. E Jesus disse, ele nada tem em mim. Por quê? Porque Jesus aprendeu, Jesus quis ensinar os discípulos e, ao mesmo tempo, mostrou a eles como é que se aprende a combater a ação desse espírito e não permitir o seu coração ser tomado, influenciado e empurrado por esse espírito para esse tipo de inclinação que leva o coração a se mover a partir dessas resistências com relação àqueles que de verdade andam com Deus, estão com Deus e vivem para Deus. E eu digo isso porque a gente pode fazer uma separação entre joio e trigo quando a gente
está sendo movido pelo Espírito Santo, porque pelo Espírito do Anticristo só serão sentenciados por nós os que são verdadeiros. Os demais a gente vai abraçando no pacote e vai entendendo que esses tais são aqueles que devem ser extremamente honrados pela gente. No Brasil, a gente tem muito isso. Eu tenho sempre dito e vou bater sempre na tecla que no Brasil a gente tem muito isso. Quanto mais troncho, quanto mais complicado, quanto mais problemático, mais favor alcança. E quanto mais sincero se é, parece que você sempre vai ter uma série de dificuldades diante de você. Mas isso vai ser quebrado pelo poder do sangue de Jesus, do nome de Jesus e do Espírito de Jesus. Porque ele vai desconstruir todos os preconceitos que já foram formados. E isso eu estou me referindo a um dos pontos com relação à liderança, com relação a um pastor, mas a liderança de modo geral em qualquer área que sofra já uma formação preconceituosa com relação àquele ou aquela que está ali atuando. Mas eu também poderia dizer que por causa daquilo que já foi formado na mente, há corações que têm uma dificuldade muito grande. Eu sei que há aqueles que têm uma dificuldade muito grande de enxergar verdade, de enxergar sinceridade, de enxergar a honestidade do coração de alguém que lida com o seu coração em amor e em dedicação. E isso aqui não é uma defesa de qualquer pessoa que faz o trabalho para Deus, que às vezes a gente fala assim como pastor e algumas pessoas entendem que há uma defesa de classe ali, mas não é. É apenas descrevendo e atestando uma verdade, apresentando aquilo que a gente respira, vive e vê. E para quem já vem, como eu, caminhando desde 1999 até aqui, convivendo com o Senhor no caminho e aprendendo daquilo que o Senhor tem ensinado ao longo desses anos todos, dedicados a Ele, de janeiro a dezembro, de dezembro a dezembro, eu sei o quanto alguns corações já foram formados em vida para criarem bloqueios e barreiras. E por que não dizer que há preconceitos que são erguidos dentro do coração? Isso começa às vezes na infância, e como eu disse, a pessoa foi criada dentro de um contexto onde parece que ela foi formada e formatada só para lidar com aqueles que são seus pares ou seus iguais, e não para lidarem reconhecendo que existe um ser humano naqueles que são diferentes. E isso entra, muitas vezes, até a cor da pele de alguém, que algumas pessoas têm uma dificuldade de lidar. Eu sei que isso é uma coisa que no coração de muitos está muito presente. E eu sei que a gente precisa, às vezes, pelo Espírito de Deus, viver uma desconstrução. Eu sei isso, eu sei disso, porque para quem respira a vivência de igreja como eu respiro, eu sei o quanto em alguns lugares e em alguns ambientes há corações que são, mas na verdade não estão com o coração do Senhor Jesus. Por quê? Porque o coração de Jesus é o coração de alguém que se identifica com os galileus da vida. O coração de Jesus é o coração que se identifica com aqueles que no caminho são convidados a carregarem a cruz e vêm de uma outra realidade, porque no caminho, não é, que Jesus fazia com a cruz, foi chamado ali um sirineu, e era alguém de pele escura que foi colocado ali
tendo esse privilégio de estar debaixo da cruz que Jesus carregou. Mas, da mesma forma, você olha para a igreja de Atos e ela é uma igreja que tem lá aqueles que carregavam, né, essa bênção de serem, digamos, os diferentes no meio dos iguais. E foram instrumentos poderosos para que a pregação da palavra também fosse uma realidade em determinados lugares, cooperando com a igreja que ali estava plantada em Jerusalém e, consequentemente, a igreja que estava se espalhando por outros lugares. E eu estou dizendo isso porque a gente está aqui num espaço que parece-me, e não é só a mim, mas a tantos que produzem, né, conteúdo digital, parece não ser um espaço tão democrático, um espaço tão acolhedor, que é esse espaço que a gente usa aqui, né, para poder fazer as nossas transmissões. Parece-me que você lidar com uma plataforma como a que a gente usa, paralela a essa, parece ser uma plataforma mais ampla, mais aberta, mais popular, e onde você tem ali mentes e corações que quase sempre conseguem se identificar com os indivíduos, independente de que sejam. E aí você tem muito isso, né? Você tem muito isso presente, inclusive percebendo que em pessoas que têm ali os seus canais, e não importa se elas estão bem vestidas ou não, se elas estão com o cabelo assim ou com uma imagem assim ou assado, não importa. O que importa é que se percebe que há um espaço um pouco mais democrático. Nesse espaço aqui, onde tudo se trabalha muito com a imagem e a fotografia, e quase sempre a fotografia que mais vende é aquela que está ligada a um padrão que já foi estabelecido, formado na mente do indivíduo, é muito complicado você conseguir, né, invadir alguma área com ousadia, com fé e conseguir se identificar. E aí você vai ter indivíduos que vão quase sempre bater os olhos e, por causa daquilo que já está formado dentro deles, eles vão criar seus muros, suas barreiras e dizem: aqui eu não paro para ouvir. E você pode ter a qualidade que for, mas ele vai ter dificuldade quanto a isso. Eu sei que isso tem a ver com a força do pecado no homem, eu sei que isso tem a ver com a ação também no mundo espiritual desse espírito do anticristo nesse tempo, mas eu sei também que isso tem a ver com as coisas que foram formadas no indivíduo, às vezes, desde a sua infância, e o levam a ter dificuldade de lidar com alguém que aparentemente, aos olhos dele, é diferente daquele contexto de iguais que ele vive, e ele apresenta suas resistências. Por que eu estou falando isso? Porque o texto que eu li, ele me leva a ver uma série de possibilidades pelas quais, olhando, né, para aqueles que estão ali, naquele território, naquele lugar, nós percebemos que é a visão que eles têm com relação aos mensageiros de Davi. Porque Davi teve os seus mensageiros, ou aqueles que são chamados de os consoladores aqui, sendo mal interpretados por aqueles que estavam ali, mas eles não foram só mal interpretados. Eles foram rejeitados, eles foram humilhados, eles foram distratados, eles foram colocados para fora daquele território como se fossem qualquer coisa. E isso tudo porque alguém olhou e disse: olha, teu pai faleceu. E fica aqui entre a gente, que somos amonitas, uma questão. Davi, depois que teu pai morre, ou que o nosso líder morre, ele manda esse pessoal para cá para consolar a gente? Será que ele não está com uma outra intenção? A ideia é: será que ele não quer tomar o nosso espaço?
E aí olham para aqueles que vêm e não só interpretam, mas agem com esse conceito já formado, ou seja, com esse preconceito, e rejeitam os mensageiros do rei, rejeitam aqueles que o rei plantou. E isso que eu falo aqui com relação aos mensageiros de Davi, e que tem a ver com o contexto que todos nós vivemos, porque dependendo da região que você mora, você vai ter gente te interpretando mal. Dependendo da sua condição social, você vai ter gente te interpretando mal. Dependendo da sua profissão, você vai ter gente te interpretando mal. Nós estamos cercados no mundo onde tudo começa em Deus e depois em um Adão e uma Eva, cujos dois estavam ligados somente a um jardim. Mas depois que eles são expulsos dali, nós percebemos em Gênesis capítulo 4 que tudo começa a se multiplicar para que o homem consiga sobreviver. E o resultado disso é que as diferenças que vão sendo estabelecidas, e a gente percebe inclusive a partir do livro do Gênesis, lá no capítulo de número 10, que a partir dessas diferenças que começam a surgir, desde talentos, dons, profissão, o que tudo é útil para o crescimento e para o bem-estar de todos. Mas há aqueles que vão olhar e dizer: eu ocupo essa posição e esse lugar. E você quem é? E seria a pergunta, né? E quem é você na fila do pão? É por isso que lidar com Deus é extraordinário, porque Deus, sendo quem é, ele jamais vai gastar tempo querendo que você fale quem você é diante dele, a não ser reconhecendo o quanto você precisa dele. E ele vai te tratar com amor, ele vai te tratar com carinho, e aí vai. Não importa a condição social, não importa a cor da pele, não importa se na estrutura física é mais forte ou mais magro, para ele sempre te acolherá. Agora fica claro que no mundo dos amonitas, no mundo de Amon, no mundo dos filhos de Amon, esse preconceito é uma realidade. E com base nesse preconceito, há mais interpretações. Você chega com um abraço e vai ser visto como quem está interessado em outra coisa. Você aperta as mãos e vai ser visto como quem está sendo interpretado, e vai ser interpretado como quem está pensando em outras coisas. Você diz: estou aqui, conta comigo. E alguém vai dizer: o que é que você está querendo? Porque isso já está formatado no coração, na mente e naquilo que o indivíduo é. E eu preciso terminar porque já passei demais do meu horário aqui. Mas fica claro que isso é uma realidade. E essa realidade precisa ser desconstruída, porque tem muita coisa que você pode perder. Imagina, o povo estava de luto. O cidadão estava vivendo um tempo de luto e chega um grupo de pessoas para dizer: olha, você tem um amigo, você tem alguém que se importa, estamos juntos. Vem aqui trazer um abraço. E o que era para se encontrar a partir dali? E o que se esperava? Era que ele dissesse: olha, diga a Davi que eu agradeci muito. Foi muito bom vocês terem vindo e tratar todo mundo bem, para que eles voltassem dizendo: olha, Davi, em teu nome nós fomos bem recebidos. Mas não. Essa coisa que foi plantada dentro dele, inclusive você percebe que tudo vem da influência
que ele sofre porque tem gente que chega para ele e diz: eu estou achando que isso aí tem alguma malícia de Davi nesse negócio. E isso faz com que ele resista àquilo que Davi queria oferecer. Então há uma má interpretação e há uma rejeição pela aparência, pela forma de falar, por quem eles é, e isso vai lamentavelmente dificultando. Isso vai lamentavelmente dificultando. Qualquer possibilidade, eu estou dizendo, né, de tudo terminar bem. Porque não dá para terminar bem quando essas barreiras elas são erguidas. E o que é que isso traz como resultado? Então vamos lá para a gente poder já terminar. Porque eu sei que falar sobre essas coisas é um pouco indigesto. Só que qualquer pessoa que já passou por alguma má interpretação ou por alguma rejeição, sabe que Deus está, por meio dessa palavra também, lhe convidando a agradecê-lo, porque Ele é quem lhe defende. Ele é quem toma a frente, Ele é quem está à sua frente. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus vê o olhar das pessoas com relação a você, e Deus sabe do coração de cada um quanto aquilo que está projetando e planejando fazer contra você. Porque, segundo o texto, ele rejeita o que lhe foi enviado, mas não para aí. Não para aí. Ele mal interpreta e rejeita aqueles que foram enviados, mas não para aí, ele vai humilhá-los. E foi aqui que eu parei um pouco, porque nessa humilhação que eles sofrem, eles ficam impossibilitados de voltarem ao lugar de onde eles saíram. Por quê? Porque da forma que eles estavam era vergonhoso. E o texto diz que os homens ficaram envergonhados. Agora, perceba, é uma coisa de um homem que tem poder de um lado e uma coisa de um homem que tem poder do outro. Era Davi de um lado e aqueles que está ali entre os amonitas do outro. Esses que estão entre os dois são apenas aqueles que foram enviados com carinho para serem instrumentos de consolação. Foram desconstruídos. E se você ler o texto comigo aí com cuidado, você viu na narrativa bíblica o texto dizendo algumas coisas aí. Veja no verso de número 4. Então Hanum tomou aos servos de Davi, lhes raspou a metade da barba, lhes cortou suas vestes com navalhas até suas nádegas e os despediu. Com esse ato, ele está humilhando quem está ali. Com esse ato, ele está dizendo que não há relação possível entre ele e Davi. Com esse ato, ele está dizendo que o que ele levantou ali foi uma muralha, porque entendeu que havia uma má intenção daquele que enviou os consoladores lá. E diz o texto assim, no verso 5. Quando informaram a Davi, ele enviou mensageiros a encontrá-los, porque os homens estavam sobremaneira envergonhados. E foi aqui que eu parei. Porque o Espírito Santo me trouxe uma palavra ao coração e eu termino já agora mesmo. E a palavra é essa. Deus te ajudará no dia da tua vergonha. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi informado a Davi o que foi feito com os seus mensageiros. Davi, o que é que faz? Vem ao encontro deles.
E diz o texto, em primeiro lugar, que ele vê a situação de vergonha daqueles homens. Eu gosto disso porque esse olhar de Davi, ele agora representa o olhar de Deus. Porque a ida de Davi ali é a ida de quem vai ser solidário com quem foi humilhado. Ora, eles estão diante de Davi como gente que teve arrancado o que era deles. Eles estão diante de Davi como aqueles que cumpriram a sua missão e obediência e eles foram rejeitados, maltratados, malquistos. Porque essa visão que levou esse pessoal à má interpretação e esse preconceito que fez com que eles humilhassem aqueles que foram enviados, isso veio para mostrar que a forma que os homens agem é assim, mas Deus é diferente. E não importa a forma que te olharam, não importa a forma que te tratam ou te trataram, não importa as interpretações, porque Deus não está nem aí para elas. O que importa é o que Ele sabe de você, o que importa é o que Ele tem com você, o que importa é o que Ele em si está realizando por você e através de você. Então aqui eu quero dizer que nesse dia da vergonha eles foram vistos, porque Davi sai de onde está e vai ter um encontro com eles. Inclusive ele diz, ficar em Jericó. Ele vem ao encontro deles. Segundo, ele não só vê, mas diz o texto que ele fala com esses homens. E ele tem uma palavra de orientação, uma palavra de instrução, mas uma palavra também de motivação e de apoio para esses que estão vivendo o dia da vergonha. E essa palavra, ela tem a ver com o fato de que o próprio Davi diz, o que foi arrancado de vocês, e aí só vai receber quem tem fé. Ele diz, vai voltar a crescer. O que foi tirado, o que foi tomado, o que foi cortado na vida de vocês, isso vai voltar à normalidade. Vocês serão vestidos de novo. E aí diz o texto, e a barba voltará a crescer. Ela foi cortada por alguém cujo coração era um coração preconceituoso. Mas o rei olha para eles e diz, fiquem tranquilos. Eu sei que a vergonha foi grande, mas a barba vai voltar a crescer. Davi tem uma palavra para eles, e essa palavra de Davi aqui, ela também chega ao coração daqueles que já tiveram coisas suas arrancadas. Gente que já foi mal interpretado, gente que já foi mal visto, por gente que nem deu a você o direito de conversar nem 2 minutos. Estou falando de gente que sabe que já viveu e quem sabe em dias passados viveu os dias da sua vergonha. Mas eu quero dizer a você que na visão de Deus esse tempo da vergonha está terminando. Eu vou repetir isso aqui e se você tiver fé, receba essa palavra. Eu digo se tiver porque Jesus disse a um homem, se tu puderes crer, que às vezes algumas coisas machucaram tanto a sua vida que você não consegue nem crer que vai sair disso, mas eu vim lhe dizer que você vai. Cortaram, mas não te mataram. Feriram, mas não te sepultaram.
Te humilharam arrancando a barba, ou seja, tirando de você aquilo que estava pegado a você, mas não conseguiram apagar a tua história. Deus ainda é na tua vida, Deus ainda está na tua vida. Deus ainda tem contigo e Deus ainda tem para você. E o que Deus tem, o que Ele reservou e o que Ele estabeleceu, não tem ninguém nesta terra que vai impedir. Por isso eu quero, em nome de Jesus, dizer a você que você está sendo ajudado no dia desta humilhação. Há uma visita do rei, há uma palavra do rei. Porque o rei vindo, o rei está trazendo a eles amizade. O rei vindo ao encontro deles, o rei está trazendo a eles a garantia de que eles não vão permanecer daquele jeito, porque eles serão cuidados, amparados e valorizados. O rei vindo a eles, o rei está dizendo a eles: vocês não precisam se desesperar por causa do dia da vergonha, fiquem em paz. Vocês serão mantidos, ajudados, sustentados, cuidados, valorizados. Por quê? Porque por mais que alguém desconstruiu vocês lá, no território que vocês estão pisando, e o coração que vocês estão honrando, desse coração vocês também terão honra. Eu gosto dessa atitude, porque Davi, em vez de olhar para eles e dizer: ih, esses homens rasgados aqui, porque as pessoas em si se afastariam pelo momento, não é? Olha a veste dele como está. Isso é sinal de que ele não tem uma estrutura financeira muito bem estabilizada. Logo, eu não quero nem estar perto. Olhando para a barba, ó, esse aí não tem honra. Esse aí não tem postura. Esse aí não é alguém que a gente deva dar credibilidade. O rei olha para eles e diz: não, vocês têm crédito, vocês serão honrados. E eu trouxe uma palavra para vocês: a barba vai crescer de novo, a vestimenta será trocada, vocês vão voltar para o lugar da honra. Eu pensei que você ia digitar um amém aí, mas eu vou profetizar mais uma vez, porque é claro que isso aqui não é para todo mundo, é para alguém que espera de Deus uma virada esse ano na sua vida. Isso aqui é para alguns. Eu estou falando para gente que está esperando o dia da humilhação e da vergonha findar, e vai findar. Mas em terceiro e último lugar, o que é que Davi diz ou faz com esses homens? O texto diz, olha no capítulo de número 10 aí. Veja o verso 5, eu vou ler todo. Quando informaram a Davi, ele enviou mensageiros a encontrá-los, porque os homens estavam sobremaneira envergonhados. O rei lhes disse, ele chega até eles, ele fala com eles, o rei lhes disse. Veja que o texto não diz, e Davi lhes disse, que dá a mesma coisa, não é? Mas o texto faz questão de dizer, o rei lhes disse. Por quê? Porque eles estão em dia de vergonha. E só quem podia resgatar neles alguma honra era quem podia, era quem tinha autoridade. Então o texto dá uma ênfase nisso. O rei lhes disse. A voz do rei está alcançando aqueles que estão passando por alguma humilhação. Alguém que está num processo difícil, delicado, doído.
E quando o rei fala com eles aqui, ele faz uma terceira coisa. Olha o que ele diz: ficar em Jericó, até que torne a crescer a barba, e então volta. O texto diz: ficar em Jericó. Até, vou repetir, ficar em Jericó, até que torne a crescer a barba. Eu estou dizendo que a honra, ela voltará. Eu vou profetizar mais uma vez. A honra voltará. Eu vou profetizar em nome de Jesus pela palavra. Deus vai trazer à existência o que não existe mais na história da sua vida. Coisas que você viveu e hoje parece que você não as tem mais. Você olha e diz: meu Deus, cadê o acesso que eu custei tanto para conquistar? Fique em paz, porque o rei está chegando na história da sua vida. Fique em paz, porque o rei está chegando. Eu estou falando da barba que cresce, mas ela tem todo um sentido aqui. Deus vai fazer o nome dele ser glorificado. Porque Deus olhava para Davi, e o que Davi dizia àqueles homens? Eu penso que era Deus olhando e dizendo: é isso que eu quero que chegue aos ouvidos de outros que foram cortados na vida. Gente que teve a vestimenta rasgada, gente que foi colocado para escanteio, gente que já ficou por muitos esquecido. Gente que já foi humilhada, gente que já passou por determinadas situações que disse: meu Deus, que vergonha. É chegado o tempo de Deus, é chegada a hora de Deus, é chegado o favor de Deus na sua vida. E ninguém impedirá o que Deus tem, ninguém impedirá o que Deus está fazendo, ninguém impedirá o que Deus fez, ninguém impedirá o que Deus vai fazer. Porque o que Ele fez e construiu em você, apesar da vergonha, te fez ficar vivo. O que Ele está fazendo está te mantendo e te sustentando, mas o que Ele vai fazer te colocará em um novo estágio. E essa palavra vem para aqueles que amam ao Senhor. Aqueles que passaram pelo dia da vergonha viverão um novo dia. Arrancaram coisas, mas não mataram você. Tiraram coisas, mas não sepultaram você. Empurraram você para determinadas situações, mas não conseguiram apagar a sua história. Eu estou dizendo: o rei ainda está te vendo, o rei ainda está falando, e o rei está pegando na sua mão e está dizendo: a barba voltará a crescer.